Unicamp aprova cotas para pessoas trans, travestis e não binárias. Meu nome é Marcos Gomes, eu sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não esqueçam aqui de deixar o seu like, de seguir o canal do Estratégia Carreiras Jurídicas para você se manter sempre muito bem informado. O Conselho Universitário da Unicamp, ele aprovou por unanimidade cotas para pessoas trans, travestis e não binárias no vestibular para os cursos de graduação, abrangendo candidatos de escolas públicas e privadas. O texto prevê, no mínimo, a reserva de uma vaga em turmas com até 30 estudantes e, no mínimo, 2 para os cursos com mais de 30 vagas. Além disso, o texto prevê que a necessidade de ingresso dessas pessoas irá exigir um relato da vida, na qual os candidatos deverão descrever sua trajetória de transição e o processo de afirmação da identidade de gênero. O texto também prevê a necessidade de uma comissão de verificação para esse relato de vida. E essa comissão deverá ser composta por, no mínimo, uma pessoa trans, travestis ou não binárias. Para vocês terem uma base inerente à ideia de cotas, é importante que vocês conheçam uma evolução da ideia de igualdade. Na antiguidade e durante muito tempo, a própria sociedade legitimava uma desigualdade no plano fático, a exemplo da escravidão. Porém, quando a gente entra no Estado liberal, no constitucionalismo liberal, surge a ideia de igualdade formal, com uma perspectiva puramente negativa. Aqui, com os indivíduos sendo submetidos ao império geral, da lei geral e abstrata. Depois nós avançamos, chegamos no Estado social. O Estado social requer uma intervenção do Estado, um fazer do Estado. E o conceito de igualdade também evolui. Então nós chegamos na ideia de igualdade material. Aqui nós temos um avanço com uma atuação estatal positiva, não mais meramente negativa. Aqui, na ideia de igualdade material, o Estado almeja promover políticas públicas em prol de um tratamento efetivamente igualitário. Mas aqui, vocês estão no Estratégia Carreiras Jurídicas e nós ousamos ir além, notadamente após as barbáries praticadas pelo nazifascismo, onde nós destacamos o Holocausto dos judeus. Isso fez com que a comunidade jurídica internacional não ficasse anestesiada diante desses nefastos acontecimentos, que muitas vezes possuíam amparo na legislação, com um viés positivista. E aí nós passamos, dentro dessa nossa evolução, de um Estado social para um Estado democrático constitucional de direito. Então vejam que a ideia de igualdade também evolui nesse Estado democrático constitucional de direito. Fala-se atualmente em igualdade como reconhecimento. E a igualdade como reconhecimento, significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam elas raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras. Analisada essa evolução na ideia de igualdade, igualdade formal, igualdade material, igualdade como reconhecimento, agora a gente faz um link, uma ponte com a questão das cotas para ingresso em universidade. Esse tema, ele é extremamente divergente, tá, gente? Motivo pelo qual eu vou trazer para vocês os principais argumentos contrários e favoráveis ao sistema de cota. Quem é contrário ao sistema de cota vai falar, olha, gente, o sistema de cota viola o princípio da isonomia, criando ainda uma discriminação reversa. Quem é contrário vai dizer que esse sistema de cota viola o critério republicano de meritocracia. Vai dizer também que cada pessoa deve ser avaliada individualmente e não como membro de um grupo. Por fim, trago um outro argumento para quem é contrário ao sistema de cotas. Trata-se de uma medida imediatista e inapropriada para a solução do problema. E quais são os principais argumentos de quem é favorável ao sistema de cotas? Quem é a favor vai falar da necessidade de uma justiça compensatória, ajustando ainda falhas cometidas no passado. Trata-se aqui de implementar a ideia de justiça retributiva. E o sistema de cotas, ele promove a diversidade, permitindo uma sociedade mais tolerante. E ainda que não solucione o problema definitivamente, ele promoveria uma igualdade
real, uma igualdade substancial. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 186, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 186, ele julgou a temática das cotas étnico-raciais no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior e decidiu, o Supremo Tribunal Federal, que essas cotas, de acordo com a DPF 186, que essas cotas seriam, sim, constitucionais. Depois, na ADC 41, o STF também julgou constitucional a reserva de cotas oferecidas em concursos públicos para provimentos de cargos efetivos. Então, vejam que o Supremo Tribunal Federal ele caminha no sentido de aceitar o sistema de cotas. Agora, professor, quais seriam aqui os fundamentos para as cotas em relação a pessoas trans, travestis e não binárias? As cotas para pessoas trans, tal como essas que foram aprovadas pela Unicamp, elas são fundamentadas, sim, na ideia de igualdade material, na ideia de igualdade como reconhecimento. Quem defende esse tipo de cotas, essa corrente doutrinária, ela faz uma aplicação analógica da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. E, lembrando, essa Convenção Interamericana contra o Racismo, ela foi ratificada pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, faz parte aí do denominado bloco de constitucionalidade. E essas cotas para pessoas trans, elas também podem ser fundamentadas em outras normativas internacionais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Vocês podem fazer também uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além da ADC 41, que eu trouxe para vocês, e da ADPF, vocês podem conjugar com a ADO número 26 e o mandado de injunção 4733. Tanto a ADO número 26 como também o mandado de injunção 4733 trazem aqui fundamentos a justificar uma proteção de grupos vulneráveis, de grupos minoritários. Também existe fundamentação na doutrina, a ideia de ações afirmativas, igualdade material, igualdade como reconhecimento, lembrando que existem casos da Corte Interamericana que também podem ser utilizados para fundamentar cotas para pessoas trans, como, por exemplo, o caso Atala e Filhas versus Chile, caso Azul Rojas Marim versus Peru. Então, vejam que é possível a gente achar fundamentações tanto na normativa internacional quanto na normativa interna, passando aqui pela Constituição Federal, por analogia, Estatuto da Igualdade Racial. Então, vejam que a gente pode utilizar aqui inúmeras fundamentações. E eu vou lembrar para vocês que esse tema já vem sendo cobrado em prova. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em 2023, na sua prova específica, cobrou esse tema em prova. E se vocês forem olhar, o gabarito da questão era no sentido de ser possível cotas para pessoas trans, com base na ideia de igualdade material, igualdade como reconhecimento, a aplicação analógica da Convenção Interamericana contra o Racismo. Aqui, no caso, poderia-se falar do entendimento do Supremo Tribunal Federal, notadamente aqui na ADC 41 e na DPF 186. Então, vejam que é possível, sim, nos concursos públicos. Eu trouxe um exemplo de defensoria pública. É claro que no momento da prova é importante que o aluno sinta aqui o examinador. Nesse caso, na prova da defensoria pública, a questão dava a entender que o aluno deveria defender as cotas para pessoas trans. E lembrando que, no âmbito da Defensoria Pública da União, nós temos uma resolução do Conselho Superior, resolução 222 de 2024, que prevê também cotas para pessoas trans nos concursos da Defensoria Pública da Sei que é um tema quente, um tema muito divergente aqui no âmbito doutrinário, no âmbito político, mas eu quero que você continue aqui acompanhando a gente, deixando o seu like, seguindo a gente nas redes sociais, deixe o seu comentário, diga o que eventualmente você acha, você entende sobre o tema, e estou aqui nessa caminhada com vocês rumo à aprovação. Pessoal, sucesso nos estudos!